Boa noite. Olá, Thaís, boa noite. Salve Maria. Salve Maria, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Então, queria te convidar É, para o senhor começar com uma oração inicial para nós. O senhor fique à uhum. vontade para conduzir aí, não vou incomodar o senhor. Então vamos enquanto as pessoas vão chegando, vamos pedir intercessão de Nossa Senhora e as graças de Cristo para que essa conversa que a gente venha a ter hoje e as pessoas que estejam nos ouvindo, tudo aquilo que a gente conversar e apresentar como ideias possa, em certo sentido, ajudar na vida espiritual de todas as pessoas que vierem a nos assistir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Santa Maria, Maria, Mãe de Deus, rogai por rogai por nós, nós, pecadores, pecadores, agora e na agora e hora na de hora de nossa nossa morte. morte. Amém. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que Que fez o fez o céu e a céu terra. e a terra. São João Bosco, rogai Rogai por por nós. nós. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai Rogai por por nós. nós. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Zé de São Luís Martã, Rogai rogai por por nós. nós. Bom, Thaís, obrigado pelo convite do Instituto. Para as pessoas que estão nos assistindo aqui, qual é a ideia da conversa? Então, a Thaís e os amigos do Instituto Cultural Santa Zélia e São Luís Martã nos convidou aqui do Centro Dom Bosco para uma live acerca da maçonaria. Então, não sei se todos que estão nos assistindo aqui acompanharam, mas no ano passado o Centro Dom Bosco fez uma campanha direcionada contra os problemas da maçonaria que se desdobraram em vários livros. E a ideia nessa live aqui é a gente discutir um pouco de como a maçonaria entrou como, em certo sentido, um vírus corrompendo a vocação católica de toda a América Latina. Então, e aí, Thaís, fique à vontade para interromper o quanto quiser e fazer perguntas nesse sentido. Mas é o que a gente sabe, então, em relação a isso, é que tanto o Brasil quanto o resto da América Latina ela tem uma vocação marcadamente católica. É, Tanto o Brasil quanto as nações da América Espanhola elas foram descobertas e colonizadas por dois grandes impérios, o Império Português e o Império Espanhol. E esses impérios se mantiveram fiéis durante muito tempo. Então, quando a Europa se fracionou na Revolução Protestante e muitas nações apostataram, duas grandes nações na Europa se mantiveram completamente de acordo com a fé: Portugal e Espanha. Então, todo o processo de cristianização e colonização da América Latina ela é uma era muito bonita de aliança entre o Estado e a religião. E assim foi durante 2 séculos, né, de uma aliança muito bonita. A gente pode falar aqui sobre por que o católico, as perguntas vão sendo colocadas, não pode ser maçom. A gente vai abordar sobre isso. Então, o que acontece na prática é que quando a gente avança na história, a gente sabe que, então, que a Europa está num processo de revoluções que se acumulam sobre revoluções. Primeiro vem a Revolução Protestante, que é a primeira revolta do homem contra Deus. Então, cada vez mais no âmbito religioso, você deixa de ter uma religião que é revelada por Deus, uma igreja que é instituída por Deus e que é o depósito da fé, e substitui todas essas coisas pelo pérfido sola scriptura, sola fide e os solas protestantes, que vai trazer um individualismo religioso. E sobre essas bases de um primeiro individualismo, vai surgir um segundo individualismo, que é o individualismo liberal político e que vai transbordar em outras esferas, que é o movimento intelectual, que ele vai ser muito forte no século XVIII. E o principal motor desse movimento intelectual vai ser justamente a maçonaria. Então, a primeira loja maçônica ela é fundada em 1717, em Londres. E a partir daí, a maçonaria vai se organizar rapidamente, vai tomar
a influência sobre todas as principais cortes europeias e vai incutindo o seu vírus maçônico sobre todas as principais cortes europeias. Então, e aí a gente já consegue até, em certo sentido, responder um pouco aquela pergunta que foi colocada ali em cima sobre por que um católico não pode ser maçom. Porque qual é a ideia da maçonaria? A melhor forma que eu consigo ter para explicar o problema da maçonaria é comparar a maçonaria como um seminário. Então, quando uma pessoa ela sente que ela tem uma vocação e ela quer ser sacerdote, ela entra no seminário e ela vai ter ali uma formação filosófica e teológica muito profunda, ou deveria ter, e aí sai, depois de anos de formação, com a ordem, com o sacramento da ordem. Da mesma forma, uma pessoa que entra na maçonaria, ela pode entrar com toda a boa vontade do mundo. Então ela entra achando que é possível ser católica e ser maçom, que não tem problema nenhuma, que a maçonaria é só um organismo filantrópico, etc. Só que conforme ela for entrando lá, ela vai começar a ter acesso a um corpo doutrinal que é completamente destoante do que é a Igreja Católica. Então Deus, a gente sabe que ele se revelou na história, que ele fundou uma igreja e que fora da Igreja Católica não há salvação. Só que quando a pessoa ela entra na maçonaria, o que começa a acontecer? A pessoa começa a aprender conceitos de liberdade religiosa, liberdade de imprensa e diferentismo religioso. Sai o Deus que se fez carne, Cristo, e entra um vago arquiteto do universo. Então, é um Deus sem doutrina, sem rosto, um Deus vago. Então, a partir do liberalismo, tanto faz você ser católico, protestante, judeu, muçulmano ou um asteca que arranca o coração. Ele coloca todas as religiões no mesmo plano de igualdade e tudo isso se transforma em liberalismo de imprensa e assim sucessivamente. Com ali, e depois de um tempo, ela vai se tornando cada vez mais liberal. E as pessoas que vão progredindo no liberalismo e vão desenvolvendo um ódio cada vez maior à Igreja Católica e subindo de grau até chegar lá no grau 33 do general Mourão e de outros maçons que hoje ocupam postos chaves no governo atual. Então a gente tem que é isso. Então, o que é maçonaria? É um seminário de liberais. Você entra católico ali e sai, depois de anos de convivência, um liberal. Esse aqui é o problema. E aí, a partir disso, então, ela é um seminário... qual a posição da Igreja Católica em relação ao católico também é maçom. Vamos avançar nisso. Então, ela é um seminário de liberal e é um seminário de revoluções. Então, ela é um preparatório de revoluções. E assim a Igreja percebeu. Então, já respondendo também essa pergunta, em 1738, a Igreja Católica, quer dizer, apenas 21 anos depois da fundação da Primeira República, a Igreja Católica, durante o século XVIII e XIX, a Igreja Católica vai fazer uma série de condenações em relação à maçonaria, de tal forma que ela é a ideologia e a instituição mais condenada na história da Igreja, até mais do que o comunismo. E aí, a maçonaria ela vai espalhar o seu furor revolucionário por toda a Europa. Então, em 100 anos, toda a Europa vai se tornar um caldeirão revolucionário de tal forma que ela vai estar por trás da Revolução Francesa, que é a grande revolução anticatólica de 1798. E depois vai estar por trás de todos os agitamentos revolucionários em Portugal, Espanha e na Itália. Na Itália, por exemplo, ela vai estar por trás do fim dos Estados Papais. Então ela vai fazer o próprio Papa Pio IX ser um prisioneiro no Vaticano, se tornar um prisioneiro no Vaticano. Eles vão ajudar na unificação da Itália e então com o fim dos Estados Pontifícios. E esse ódio revolucionário da maçonaria, que vai ser múltiplas vezes condenado pela Igreja, ele vai vir para a América com uma força muito significativa e de um ritmo cada vez mais acelerado no século XIX. Então, no início do século XIX, você tem um movimento revolucionário muito forte e acelerado em toda a América Latina. Por exemplo, a primeira
casa maçônica no Brasil, ela vai ser fundada em 1802. E já no ano de 1815, eles vão tentar o primeiro assalto ao Império Brasileiro, porque em todo o século XIX a maçonaria ela vai ter dois ódios muito claros, um ódio ao altar e um ódio ao trono. Então, onde ela pisa, ela tenta estabelecer uma república de caráter laico e perseguir a religião católica. Então, isso foi rapidamente todo o continente americano. Em 1817 já vem a primeira revolução, que é a Revolução Pernambucana. Dom João VI abafa essa revolução e proíbe a maçonaria no Brasil. Só que isso não vai fazer com que, não vai deter a ânsia maçônica, ela se organiza no Rio de Janeiro, sob os auspícios de José Bonifácio, que vai ser, então, um dos principais nomes no Brasil por trás da independência brasileira. Então, isso vai ser muito claro, a independência brasileira ela vai ser orquestrada pela maçonaria, e o império que nasce no Brasil é um império com notas anticatólicas e que vai cada vez mais se aprofundar num ódio cada vez mais à igreja, isso às elites. Então vejam que a maçonaria ela tem um poder de organização que é algo impressionante. Em todas as nações ela não chega a 1% das pessoas, mas em toda a América Latina ela vai chegar a praticamente 100% dos postos políticos. Então é algo impressionante a organização dos maçons. Então é por isso que 100 anos depois desses conflitos no Brasil, o cardeal Leme ele vai lançar uma carta muito famosa que o Santo Dom Bosco ele publicou, que é Católicos ao Combate, publicou com esse nome, em que ele vai dizer como a maioria do Brasil é católica, mas o quanto ela sofre. Ela sofre por quê? Ela sofre porque falta organização. Então, a ideia da Liga Cristo Rei é uma ideia de trazer organização aos católicos, certo? Só que não por baixo dos panos como faz a maçonaria, mas às claras. Porque um católico ele deve defender a sua fé de forma desassombrada e de forma clara, aos 7 ventos, sem segredo. Então, a ideia da Liga Cristo Rei é justamente a organização das forças católicas para que a nossa voz possa ser escutada e imposta na sociedade, para que para o Brasil possa se tornar no longo prazo novamente uma nação católica e que esse nome ele volte à Constituição e a Igreja Católica volte a se tornar a religião oficial do Brasil. Então uma outra pergunta a gente pode colocar aqui, que tipo de conflito ocorreu? Então a gente vai avançar nesse conflito entre a maçonaria e o governo. Então a maçonaria ela odeia a fé. E aí, uma vez no poder no Brasil, ela cada vez mais vai ganhar projeção nas elites intelectuais, nas elites políticas, e conforme essa projeção aumenta, vai aumentar as tentativas de abafar a religião verdadeira no Brasil. Então muitas vão ser as legislações passadas no Brasil, aprovadas no Brasil, que vão perseguir a igreja. Uma delas é o aviso de 1854, que vai proibir o ingresso de noviços em todas as ordens religiosas. Então imagine, se você quisesse, eu quero virar, por exemplo, monge beneditino. O que o governo fazia ali era proibir a entrada de qualquer brasileiro numa ordem beneditina no Brasil. Por quê? Para que todas as ordens minguassem, as ordens religiosas no país. Então, os superiores de todas as ordens religiosas no Brasil, o que eles começaram a fazer? Bom, já que o governo brasileiro proíbe o ingresso de brasileiros em ordens religiosas no Brasil, vamos enviar essas pessoas para a Europa, elas vão ser formadas na Europa e voltam já monges ou frades aqui para o Brasil. E aí o que o governo fez? Proibiu também que essas pessoas fossem e voltassem. Então, de tal forma que, por exemplo, quando veio a proclamação da República no Brasil, os mosteiros beneditinos no Brasil quase não tinham monge. No Rio de Janeiro só tinha um monge em todo mosteiro. Ele precisou ser repopulado com os monges do mosteiro alemão de Beuron. Então, a perseguição aos católicos foi fortíssima em todos os aspectos. Então, os padres e os bispos eram vistos como funcionários públicos, as emendas tinham que ser aprovadas pelo governo, era toda uma legislação que visava controlar e cada vez mais pôr cabresto na religião. E aí, o que começou a acontecer, então?
parte dessa legislação visava que, colocada pelo Estado, dizia que qualquer encíclica do Papa, qualquer ordem do Papa, tivesse que ter uma aprovação do imperador para que ela fosse aplicada aqui. E aí o que aconteceu? Na época, no Brasil, só existiam 13 bispos. Não é que nem hoje, que são 300 dioceses, era algo muito menor. Então, quando a gente fala em Dom Vital, que era bispo de Olinda e Recife, na verdade ele era bispo de 5 ou 6 estados do Brasil. O poder de um bispo era muito grande. E aí esses 13 bispos começaram a ver aquelas toneladas e toneladas de condenações de Roma sobre a maçonaria, por um lado, e por outro, via que existia um governo com grandes pessoas, com várias pessoas maçons, que perseguia a igreja no Brasil. E aí o que Dom Vital, então já entrando em outra pergunta, a gente vai encaixando nas perguntas aqui. Então qual é a importância de Dom Vital contra a maçonaria no Brasil? Porque Dom Vital, ele simplesmente tentou fazer o quê? Tirar, pelo menos das confrarias religiosas, e tirar os sacerdotes maçons, fazer com que eles abjurassem da maçonaria. Então Dom Vital ele chegou na diocese de Olinda, que é então uma diocese de 4 estados do Brasil, e começou a escrever contra a maçonaria. Ele trouxe todas as confrarias. Confrarias eram como, mal comparando o que a gente tem hoje nas paróquias como as pastorais. Então, a melhor paralelo que eu posso fazer é como se fossem as pastorais, que são grupos organizados de leigos que ajudam no culto. Né? E aí, antigamente, usavam paramentos próprios, ajudavam nas procissões, etc. Só que essas confrarias elas estavam cheias de maçons. E aí, o que Dom Vital começou a fazer? Pressionar as confrarias para que os membros da maçonaria, da confraria, abjurassem da maçonaria. E também foi aos padres e pediu para que os padres que fossem maçons abjurassem da maçonaria. E as confrarias que não abjuraram da maçonaria e os poucos sacerdotes, 2 ou 3, que não abjuraram da maçonaria, Dom Vital fez certas interdições. Então proibiu 2 ou 3 confrarias de existirem, enquanto não saíssem de exercerem as suas funções religiosas, né, de ajuda ao culto, enquanto não se livrassem dos maçons, e os padres ele suspendeu de ordem. E aí, quando ele fez isso, a maçonaria fez uma guerra aberta contra Dom Vital. Então, Dom Vital em Pernambuco e Dom Macedo Costa no Pará. E essas 2 perseguições fizeram com que fosse instaurado um inquérito. Os 2 bispos foram julgados pelo STF da época. Então o STF da época é muito interessante. O STF julgava os principais casos de altos dignatários, altos administradores no Brasil. Até Dom Vital, eles tinham julgado 183 casos. Vocês sabem quantas condenações teve nesses 183 casos? 0. Então, o STF da época prendeu 0 pessoas que tinham sido julgadas. Apenas um tinha sido suspenso de um cargo, mas ele tinha suspenso, quando ele foi suspenso de um cargo, ele já estava fora do cargo. Né? Então é algo muito triste. E aí Dom Vital foi julgado, e Dom Vital foi a primeira pessoa presa pelo STF no Brasil, por defender a fé. E aquilo gerou uma comoção nacional. Depois Dom Macedo Costa seria a segunda pessoa presa no Brasil por defender a fé. Bom, é uma pessoa aqui que é membro da Ordem de Demolei. Então, é bom essa pessoa largar a Ordem de Demolei. Vocês vão ver por quê. Então, a maçonaria ela perseguiu Dom Vital e Dom Macedo de uma forma muito violenta. Houve uma reação católica minimamente organizada que acabou destituindo o gabinete do Visconde de Rio Branco, que era, então, como se fosse o primeiro-ministro do Brasil e que era grão-mestre da maçonaria. Ele caiu, os 2 bispos foram soltos e o Papa Pio IX fez uma encíclica especial para o Brasil. Então, essa encíclica é o documento dos mais solenes. Ele fez uma encíclica condenando a maçonaria no Brasil, que é a Exorta in Ista Dicione, de 1876, que encerrou a questão religiosa no Brasil. Então, isso fez com que Dom Vital, na minha opinião, se tornasse... O seu heroísmo é muito bonito. O Centro Dom Bosco ele publicou
a história de Dom Vital. Eu recomendo que todas as pessoas leiam, porque é simplesmente a história do maior bispo da história do Brasil. Ele foi um homem heróico, o seu combate foi muito bonito, ele tem escritos da prisão, e é muito importante que nós brasileiros entendamos um pouco das nossas histórias, porque a gente tende a olhar aqueles mártires da Europa e acha que a coisa foi muito distante. E Dom Vital é um exemplo de que nós brasileiros também podemos defender a fé de uma forma muito bela. Então a maçonaria, ela na década de 19, ela já tinha um controle completo, né? Ela saiu muito desmoralizada da questão religiosa, mas e o Império Brasileiro saiu muito fragilizado. Porque a principal base do imperador é a religião. É na religião que ele conta a estabilidade necessária para governar. E a partir do momento que os imperadores brasileiros viraram as costas para a fé e se aproximaram do espírito liberal maçônico, era questão de tempo para que a maçonaria lutasse contra o próprio império e derrubasse o próprio império. Então, assim, desde o início do Império Brasileiro, da independência brasileira, a maçonaria ela age como um elemento corruptor muito forte. E já no início já durante a metade do século XIX, depois da questão religiosa, né? A questão religiosa ela é de 1882 a 1886. Então, 160 anos depois da fundação da primeira casa maçônica, toda a América Latina, todas as elites da América Latina já são ou filiados à maçonaria ou simpáticos à maçonaria. Alguém que me perguntou se eu acho que com a Princesa Isabel seria diferente. Eu tenho certeza que seria diferente. Porque a Princesa Isabel ela era uma católica de verdade. Como Dom Pedro, ao contrário de Dom Pedro I e Dom Pedro II, que tinham um certo espírito liberal e uma condescendência com a maçonaria, a Princesa Isabel ela tinha tudo, assim como ela foi a redentora dos escravos, ela tinha tudo para ser a redentora do Império Brasileiro. A pessoa que libertaria o Império Brasileiro da influência maçônica. E tantos maçons sabiam disso, que com a proximidade da Princesa Isabel subir ao poder, eles precipitaram o golpe. Então, se a Princesa Isabel ela tivesse simpatia à maçonaria como tinha Dom Pedro II, certamente o Império não teria sido derrubado. Ou pelo menos não com a brevidade que foi. Então, realmente, Pedro I ele chegou a ser maçom, Pedro II nunca chegou. Mas ele foi, como foi bem dito aqui pela História com o Café, mas ele era simpático. Então, se Dom Vital foi preso e Dom Macedo Costa foi preso, porque, em certo sentido, era desejo de Pedro II que o fosse. O Visconde ele nunca conseguiria fazer o que fez sem um apoio velado de Dom Pedro II. E aí, então, esse elemento corruptor ele é muito forte e vai dominar a América Latina inteira de tal forma que, em 1870, a única nação católica, que a elite era católica, porque vejam, o que a maçonaria faz, ela produz uma certa fricção. Em toda a América Latina você tem uma elite maçônica que domina os cargos, oprimindo uma maioria católica. Então, a América Latina ela tem uma vocação muito marcadamente católica. Toda a América Latina é católica, mas a elite, então, do século XIX é maçônica. Então, pelas palavras do maior estadista da América Latina do século XIX, Gabriel Garcia Moreno, presidente do Equador. Graças a ele, então, no século XIX, a única nação cuja elite, parte da elite vai ser católica e que vai ter um programa católico, vai ser o Equador, em toda a América Latina. E o que o Gabriel Garcia Moreno vai dizer depois que o Estado Pontifício é derrubado em 1870? Ele vai ficar muito triste, por quê? Porque ele sabe que quando o Estado Pontifício cai, a Europa toda já está tão dominada pela maçonaria e também o continente americano está tão dominado que nenhum líder de Estado do mundo vai protestar contra a violência e prisão perpetrada pela maçonaria
contra o Papa Pio IX, que o fez prisioneiro em Roma e destruiu os Estados Pontifícios. O único chefe de Estado no mundo que vai erguer a sua voz contra esse crime perpetrado pela maçonaria de dimensões gigantescas é o Gabriel Garcia Moreno no Equador. E aí, ele, desolado porque nenhum outro chefe de Estado também levantou a voz, ele vai dizer: Deus não tem necessidade de nós, nem de nada, para cumprir as suas promessas. E ele as cumprirá a despeito do inferno e dos seus satélites, os franco-maçons, que por meio dos governantes são mais ou menos senhores de toda a América, com exceção da nossa pátria. Né? Com exceção da nossa pátria, então o Equador. Gabriel Garcia Moreno, então, ele vai organizar as forças católicas no Equador, vai fazer 12 anos de um governo esplendoroso, vai desenvolver o Equador muito fortemente, trazer os jesuítas de volta, né? Então, uma força, uma ação católica muito bonita em todo o Equador. E o que vai acontecer em retribuição? A maçonaria vai executá-la em 1875. Então, Gabriel Garcia Moreno vai ser executado depois que ele saiu de uma missa na Catedral de Quito. E quando ele foi executado, ele gritou: Deus não morre. Então, foram suas últimas palavras. Eu morro, mas Deus não morre. E assim ele vai ser executado. Então, encerrando ali a era de ouro do Equador e caindo, então, em 1870, a influência, a última nação cuja a Igreja Católica ainda exercia uma influência considerável sobre as elites. E aí alguém ali falou sobre se seria possível uma crixada no Brasil. Então a gente pode ir para um terceiro exemplo, porque 50 anos depois, então, a maçonaria ela vai também se lançar com furor muito violento sobre o México. Então, desde o início da sua independência, a maçonaria no México já manda no governo, todos os presidentes vão ser maçons, todas as principais personalidades. Em 1917, no mesmo ano em que foi um ano muito, eu diria, complicado, porque foi o ano da Revolução Russa, foi o ano da Constituição de Querétaro, que é a Constituição, uma das constituições mais anticatólicas da história da humanidade, que vai prever uma série de dispositivos para destruir a igreja no México. Por exemplo, limitando o número de sacerdotes por diocese. Então, por estado. Então, se em um determinado estado você tinha 200 sacerdotes, o governador, por exemplo, poderia permitir só que 5 ou 6 exercessem o ministério. Todas as igrejas e instituições seriam de propriedade do Estado. Então, a mais completa opressão era prevista na Constituição de Querétaro. Então, em certo sentido, 1917 parece com 2020. Né? A gente tem o caos, mas se desse caos sair uma nova aparição mariana, a gente está bem. Né? Mas em 2020 tudo acontece como tudo aconteceu em 1917. A fundação do partido... Então, assim, muita coisa realmente aconteceu nesse ano. Foi um ano muito problemático, o ano da Constituição de Querétaro, e aí, 9 anos depois, vai vir um presidente de pensamentos diabólicos, um homem que era protestante de formação e ateísta prático, em que as pessoas que entrevistaram, assim, repórteres, etc., todos eram unânimes em dizer que era o presidente Calles, no México, que ele não tinha um ódio de uma pessoa, ele tinha um ódio de múltiplas gerações em si. Então, o ódio do Calles, quando ele falava sobre a Igreja Católica, era tão forte que impressionava os repórteres e os correspondentes estrangeiros. E aí ele decidiu aplicar todas essas constituições, todos os dispositivos da Constituição, prevendo uma série de prisões, mandando soldados prender as igrejas, etc., etc. E aí, quando ele fez isso, em julho de 1926, os bispos do México resolveram suspender o culto. E aí, a partir de 1º de agosto, todas as missas foram suspensas no México, de uma forma muito parecida com no Brasil, né? Não tinha mais missa. E começou uma perseguição em termos de
execução mesmo. Então, houve certas aglutinações em igrejas, tropas eram enviadas, padres executados, etc, etc. E os católicos se organizaram. Por que foi possível uma cristada no México? E aí já respondendo a pergunta, e não seria possível uma cristada no Brasil? Porque no México havia aquilo que eu estou falando sobre a Liga Cristo Rei. No México havia uma liga, que era a Liga de Defesa Religiosa. O que significa dizer isso? Havia uma organização laical. Havia a Liga Nacional de Defesa Religiosa e havia a União Popular do Beato Anacleto González Flores. E como existia uma organização leiga forte, quando a maçonaria veio com tudo para destruir a igreja no Brasil, existiam grupos organizados capazes de resistir. Isso não existia na América, no resto da América. Por isso que no resto da América a gente foi capitulando cada vez mais. Veja que no Brasil, na perseguição no Brasil, foi o heroísmo de Dom Vital, o heroísmo de Dom Macedo Costa. Mas são pessoas pontuais. Né? O heroísmo de alguns deputados, Zacaria Góes de Vasconcelos, Cândido Mendes de Almeida, mas poucas pessoas atuando. A Princesa Isabel, que interviu em favor dos bispos presos, mas não havia uma organização das forças católicas. Essa organização ela só vai vir no início do século XX, com Cardeal Leme, com o Centro Dom Vital e com a restauração de vários movimentos católicos. Mas no século XIX não havia. E no México havia. Por quê? Talvez porque o México ele seja uma nação muito abençoada aos olhos de Deus. No México, que no início da evangelização foi muito sofrida, mas então veio a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe. E a partir da aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, o México se tornou a mais católica de todas as nações da América. E a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, todo mexicano, ele era muito apegado a Nossa Senhora de Guadalupe e ainda é. Então por isso que o grito de guerra das forças cristãs era Viva Cristo Rei e Viva Nossa Senhora de Guadalupe. Né? Então, a reação era possível. Uma reação cristã no Brasil hoje é possível? Não. Por que não é? Porque não existe organização das forças católicas. O que você tem é um liberalismo generalizado. E a prova está hoje aí. As igrejas continuam fechadas. Por quê? Em várias cidades, em vários estados, governadores e prefeitos até já liberaram. E os bispos hoje, infectados por liberalismo, não reabrem as suas igrejas. Né? Eles deixam... Primeiro, já é um escândalo que os bispos aceitem ser regidos pelo poder estatal. Veja, Dom Vital não aceitou. Quando o Estado mandou Dom Vital não suspender a maçonaria e os padres maçons, o que o Dom Vital fez? Ele enfrentou. É dever dos bispos serem a linha de frente da defesa contra a gerência estatal na esfera espiritual. E, no entanto, não tem sido assim. Em muitas dioceses, vergonhosamente, os bispos se anteciparam ao poder estatal e fecharam as igrejas. Então, para que exista uma certa reação católica a toda essa massa, é preciso, em primeiro lugar, que os leigos se organizem, e que eles formem famílias numerosas, e que eles publiquem livros, para que a gente possa influenciar, em certo sentido, o clero, porque todo contato que a gente tem no Centro Dom Bosco em relação ao clero é que o clero está de mãos amarradas. Né? Então, chegou a um estágio que, quando um padre bom ele tenta falar algo, ele logo é cortado pelo bispo. Então, é algo muito difícil. Então, os leigos eles têm um papel muito importante de organização, de fazer homeschooling, de editoras católicas, faculdades católicas, né, de centros culturais católicos que divulguem a fé, que defendam a fé, que ajudem os sacerdotes, os bons sacerdotes, que sejam um apoio aos bons sacerdotes, aos bons bispos. Então é importante fazer um trabalho ser instrumento de um trabalho de restauração, certa restauração do catolicismo no Brasil. E só isso para que a gente possa, em certo sentido, atuar de uma forma a permitir com que haja esse
ressurgimento católico no Brasil. Então, não é possível uma cristiada, mas a cristiada no México ele gerou vários exemplos muito bonitos. Então, um dos livros que eu falei era Dom Vetal. Um outro livro que é muito importante que vocês leiam é a Contra-Revolução Cristeira, do padre Javier Oliveira Ravazzi, que é um dos melhores padres argentinos vivos hoje, que tem um canal muito interessante que é o Que no te la cuente. Então, porque ele, assim como a biografia do Dom Vital que a gente mostrou aqui, dá um exemplo muito bom sobre como foi a perseguição da maçonaria no Brasil, esse livro Contra a Revolução Cristeira do padre Javier Oliveira Ravazzi dá um exemplo de como foi o conflito entre o Estado maçom e o povo católico para que a Igreja Católica sobrevivesse. E aí, um dos principais nomes do laicato mexicano era o Beato Anacleto González Flores, que era o líder da União Popular. Que depois que a Liga pegou em armas, ele também, posteriormente, fez com que a União Popular entrasse na Liga e também entrasse nas forças cristeiras, lideradas pelo general Gorocheta. E aí o Beato Anacleto ele vai ser também preso e executado. E quando ele foi preso, e aí eu tenho aqui as palavras no livro, né? Ele vai repetir as palavras do Gabriel Garcia Moreno há 50 anos atrás. Então, quais foram as últimas palavras do Gabriel Garcia Moreno quando ele foi assassinado pela maçonaria? Deus não morre. E quando o Beato Anacleto González Flores estava na frente do pelotão de execução, ele vai dizer que pela segunda vez as Américas ouçam este santo brado. Eu morro, mas Deus não morre. Viva Cristo Rei. Então, Beato Anacleto González Flores vai ser executado. Ele e várias outras personalidades mexicanas, como o padre Miguel Pró, jesuíta, São José Santos del Rio, o menino, né, que aparece no filme da Cristiada. Então, quem não viu, veja. Eu diria que é um dos melhores filmes feitos no século XX, que é o em inglês For Greater Glory, em espanhol Cristiada. Né? É um filme que conta a história da Guerra Cristeira com um foco na vida de São Sanches del Rio, José Sanches del Rio, que é o jovem mártir da Cristiada. Então, é um filme muito interessante que eu recomendo que todos assistam, né? Porque ele tira várias lições. Então, veja como a maçonaria ela vai agindo como um elemento corruptor da vocação da América Latina, que é a vocação de um continente, de uma região católica, e que durante 2 séculos foi 100% católica, tanto no povo quanto nas elites. E que então a maçonaria se infiltrando nas elites europeias, depois se infiltrou nas elites americanas, e por todo lugar por onde ela passou, ela foi um celeiro de revoluções e de desagregação. E aí a gente chega já também respondendo a uma outra pergunta colocada aqui, e o Brasil atual? Né? Então, no Brasil atual, a gente vê que a força da maçonaria é impressionante. Então, a maioria dos postos chaves na maçonaria do governo hoje são ocupados por maçons. Então, miseravelmente, a falta de organização dos católicos ainda é tão grande que, apesar de, ainda que só nominalmente, a gente seja ainda 50% da nação, nós não temos 1% da representação no governo Bolsonaro. Hoje o governo Bolsonaro ele é o quê? É uma mistura de militar, protestante, liberal e maçom. Os católicos eles não são representados no governo. E por que eles não são representados no governo? Porque eles antes não fizeram um trabalho que é muito importante de organização cultural. Então os protestantes eles são organizados em quê? Porque os rumos de uma nação eles sempre são ditados por uma minoria organizada. O exemplo grande da maçonaria aí, que nem sendo menos de 1% da nação, em todas as nações da América Latina, ela manda. Por que ela manda? Ela manda porque ela é organizada. E é isso que estava na carta que eu também recomendo que vocês, que está até ali no cantinho, Católicos ao Combate, que vocês leiam. É preciso que os católicos se organizem. Os protestantes eles se organizam como? Através dos seus templos. Então toda a seita é muito organizada. A Universal ela tem um monte de deputados.
E todas as grandes seitas maçônicas têm vários deputados, porque eles são organizados. Os liberais, eles são organizados. Eles têm o Novo, eles têm o MBL, né? Os maçons nem se falam, eles sempre foram organizados. Sendo uma minoria, eles sempre mandaram nos rumos das nações do Ocidente. E os católicos, eles se organizam como? Não há organização. E os próprios Santo Padres, há 100 anos atrás, eles perceberam isso. Por isso que eles lançaram a chamada Ação Católica. A Ação Católica era um nome muito corrente na primeira metade do século XX. E a Ação Católica se desdobrou no Brasil. A organização católica no Brasil cresceu muito na primeira metade do século XX e se desdobrou em muitas iniciativas bonitas. Tanto que o Centro Dom Bosco ele é muito inspirado no Centro Dom Vital. Os próprios nomes, né? Centro Dom, ele tem isso. A inspiração muito clara do Centro Dom Vital. Se a gente não ouve falar da organização católica na primeira metade do século XX, é porque essas organizações, elas também se fragmentaram na crise da igreja, que foi muito forte a partir da segunda metade do século XX. Então, assim como as ordens praticamente apostataram em 99%, e os padres também hoje são liberais, em sua grande maioria, também essas organizações católicas laicais todas apostataram. E aí o que a gente precisa fazer hoje é voltar com uma organização católica. Então, é por isso que o Centro Dom Bosco, a Liga Cristo Rei, ela surge como uma necessidade de organização no âmbito cultural e que no longo prazo deve gerar também uma certa organização no âmbito político. Então, tanto que o Centro Dom Bosco ele ajudou a eleger um deputado estadual e uma deputada federal, né, que é o Márcio Gualberto e a Cristonieto. Então é importante que a gente faça uma organização que deve ser cultural. Então, por isso que são centros culturais, instituições culturais, 99,99% da preocupação deve se dar no âmbito cultural, mas aquele 0,01% ali no âmbito político precisa ser feito. Então, é importante que a gente entenda isso, porque se a gente se organizar, então a gente vai poder fazer valer a nossa voz. Porque eu diria que do presidente não há hostilidade. O problema é que não existem nomes católicos. Não existem organizações católicas para bancar esses nomes. Então, isso faz com que a gente esteja muito longe do governo e que não seja um governo com anseios católicos. Então, que ministro católico tem hoje no governo? Que eu saiba, nenhum. Nenhum. Então, vejam, são vários ministérios e 0 ministros católicos. Quando você tem ali um secretário isolado, tímido, então é algo muito complicado e a gente sofre porque falta organização. E por outro lado, os representantes maçons são muitos. Toda hora aparece um cara com um avental ou batendo palmas para a maçonaria, como o Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça, o próprio vice-presidente, o Mourão, vários senadores e deputados, vários. O Dom Luiz Felipe de Orleans e Bragança é maçom, o Major Olímpio, senador por São Paulo. Então, você tem um conjunto de personalidades maçônicas que ajuda hoje a ditar os ritmos da nação. Sendo que eles não são resposta. Por eles terem um pensamento liberal, então eu vejo muita gente reclamando, a elite militar ela não combate a esquerda, ela não faz isso, eles não têm nem armas para isso. Porque o único antídoto para o pensamento revolucionário é a Igreja Católica. Ou Igreja Católica ou nada. A única divisão da civilização é a divisão da cidade de Deus versus cidade dos homens. Não há outra divisão possível. Então, o que acontece? O que acontece é que, na verdade, essas coisas, elas são todas uma soma de ideologias, mas que representam uma única grande coisa, que é a cidade dos homens, é o espírito revolucionário. Então, defender a ideologia de gênero, defender a teologia da libertação, defender o liberalismo, defender o protestantismo, etc., tudo isso são aspectos mais ou menos pontuais, mais ou menos temporários. O que se esconde sobre tudo isso é o grande espírito revolucionário, é o virar as costas para Deus e abraçar o mundo, é virar as costas para a verdade, para a religião verdadeira e colocar o homem no centro, é o antropocentrismo.
Então, o único remédio para todas essas revoluções, para todo esse caos, é a restauração do catolicismo. Né? Porque, como diria São Thomas More, é impossível tornar boa todas as instituições, a menos que tornemos bons todos os homens. Eu preciso primeiro reformar o homem interior, depois que eu reformo vários homens interiores, eu consigo reformar as famílias e reformar as instituições. Então é preciso uma apologética, é preciso uma produção de cultura católica, é preciso que cada pessoa que esteja aí entenda de que a salvação sua e a salvação das famílias brasileiras e a salvação da sociedade, ela não é algo que vai ser feita através de um abstrato. Ela é algo que é um chamado a todos nós. Então, todos nós temos uma parte nisso. Deus chama a todos nós a sermos um católico verdadeiro, um pai e uma mãe de família verdadeiro e uma pessoa que lute para que Cristo seja amado e conhecido no Brasil. E a luta significa fazer com que a gente tenha que se engajar em alguma organização católica. Então, se você é um católico e hoje não está engajado em nenhuma iniciativa verdadeiramente católica, eu sinto dizer que você tem algum problema. Talvez Deus esteja sendo relegado a segundo plano. Eu não estou dizendo que a pessoa precisa entrar na Liga Cristo Rei, é óbvio que não. Existem várias e várias iniciativas, várias ordens religiosas, ordens terceiras, etc., em que a pessoa ela pode se engajar. Mas se você não está engajado em nada, se você não consegue ver uma forma, ou participar de uma forma, de um instrumento, de um meio, para que a igreja seja conhecida e amada no Brasil, então existe um problema com você. É preciso que a gente se engaje, é preciso que a gente dê o nosso sim, é preciso que a gente lute. Porque se não for assim, Cristo não vai ser amado. Porque Cristo quer nos usar como instrumentos. É sempre assim. Né? Óbvio que Deus poderia aparecer aqui amanhã e converter todo mundo, mas a gente sabe que o modus operandi dele não é esse. O modus operandi de Deus é a formação de santos. Os santos mudam o mundo. Né? Como diria até um autor, um livro de um autor muito famoso, René Philip Miller, que nem era católico, que escreveu um livro chamado Os Santos que Abalaram o Mundo. Por que é isso? Um santo abala o mundo. Um santo, ele tem o poder de mudar os rumos de um país muito mais do que um imperador. A sua influência se vale por várias gerações. Né? Então, se eu pedir, por exemplo, para alguém falar para mim 5 nomes de reis do século XI e XII, ninguém vai saber. Mas eu tenho certeza que todos sabem quem foi São Francisco de Assis. Então, é preciso que a gente busque uma vida espiritual cada vez maior, mas essa vida espiritual ela não pode ser estéril. Ela tem que dar frutos. E o primeiro fruto que ele tem que dar, eu diria, em certo sentido, muito próprio para o século XXI, é um fruto de uma dedicação cada vez maior de conhecer a verdade. Conhecer a verdade para, então, partilhar a verdade. Nós precisamos de homens que sejam capazes de conhecer a verdade para ensinar a verdade ao próximo e debelar o erro onde quer que ele esteja. Nós precisamos de pessoas estudando sobre o papel da família na sociedade para debelar o erro do feminismo. Então amanhã, por exemplo, vai ter uma live no canal de YouTube do CDB sobre o feminismo com 4 mulheres que têm estudado sobre isso. A gente precisa de pessoas que estudem o papel das raças para debelar o erro esse papel. Nós precisamos de pessoas que estudem o papel das drogas para debelar o erro nessa questão. Que estude o papel da ideologia de gênero, do aborto, e que debele o erro em todos esses casos. Então a gente precisa de uma organização católica que favoreça isso. E aí a Liga Cristo Rei, ela entra nesse sentido. Né? Que é a ideia de 500, a ideia de no longo prazo construir 500 organizações. Então a gente vê, por exemplo, muitas das pessoas, as 40 pessoas que estão nos assistindo agora, provavelmente voltaram para a igreja a partir do Padre Paulo. Então é impressionante, no Centro Dom Bosco, eu diria que 90% das pessoas apontariam que o Padre Paulo foi muito importante no seu processo de volta para casa. Agora imaginem se a Liga Cristo Rei for capaz de fundar 500 centros no longo prazo e cada um dos centros construir, formar, em média,
uma pessoa com a capacidade intelectual do Padre Paulo. Então a gente vai ter, em média, 500 Padre Paulo. Se um Padre Paulo já faz o que faz, imaginem o que 500 Padre Paulos vão fazer. É a cristianização completa da sociedade. Então vejam, é só organização. Nós precisamos de pessoas que têm uma vida espiritual profunda, uma vida intelectual profunda, que queiram abrir mão do seu eu, né, e trabalhar para que uma causa frutifique. Então, uma coisa que a gente acha muito interessante, a gente comenta aqui no São Dom Bosco, é que, por exemplo, normalmente quando alguém critica, coitado do Padre Paulo, apanha tanto, né? Um herege critica o Padre Paulo, aparece a cara do Padre Paulo lá. Quando criticam um bispo bom, o Atrás Schneider, o Cardeal Buck, etc., aparece sempre a foto deles. E quando querem criticar o São Dom Bosco, é engraçado, aparece o brasão. Então, veja, o São Dom Bosco não tem rosto. Né? Então, isso é muito interessante, porque são várias pessoas tentando fazer com que a igreja seja amada. Então, eu imagino que quase ninguém saiba quem é o presidente do São Dom Bosco, quem é o vice-presidente do São Dom Bosco, quem é o diretor-geral, quem são os membros do conselho. Por quê? Porque não é uma iniciativa personalista. É uma iniciativa que quer construir uma instituição que no longo prazo faça editoras, faça colégio, faça uma faculdade, uma universidade católica e que possa produzir cultura católica no Brasil, que possa formar novos Padre Paulos, que possa formar novos Gustavo Corsão, novos Jackson de Figueiredo, novos Cardeal Leme, e assim sucessivamente. É a força da organização católica que precisa ser restaurada para fazer frente à maléfica maçonaria, para fazer frente às hostes da revolução, seja ela protestante, seja ela maçônica, seja ela marxista. Mas isso exige de nós uma organização católica muito firme. Né? Então, eu acho que com isso a gente consegue entender que existe um processo, então eu estou vendo que já está dando uma hora, então estou tentando caminhar para uma conclusão aqui. Existe um processo, a gente sabe que a vocação da América Latina é o quê? Uma vocação católica. Nós nascemos católicos e continuamos católicos por 2 séculos. Mas então veio o vírus liberal maçônico e contaminou todas as elites. E das elites desceu para as bases. E ela foi fazendo com que todas as nações caíssem. A última nação que caiu, que a gente viu aqui, foi o Equador, de Gabriel Garcia Moreno. E a gente entra no século XX com as nações cada vez mais corrompidas, chegando até o caos atual. Porque a queda das civilizações, ela leva séculos. Então Roma levou séculos, a Roma Imperial, para cair. E assim foi em todo o Ocidente. O Ocidente ele tem morrido a cada vez mais. E se a gente quer que o Ocidente ele volte a se tornar uma grande cristandade e ame a Deus, a gente precisa se organizar. E se essa organização católica no Brasil funcionar, então ela vai poder se espalhar pela América do Sul e talvez também se espalhar para a Europa. Então é sempre uma minoria. É uma minoria que, comprometida, pode se tornar um exemplo para toda a América Latina e depois para todo o Ocidente. Então vejam que o quanto é importante que todas as pessoas que nos assistem tomem essa consciência de que eu preciso rezar, estudar e entrar numa organização em que eu possa defender a fé e divulgar a fé através dela. Então, se as pessoas, ao longo do Brasil, poucas pessoas entenderem isso, então o Brasil ele vai se tornar uma nação cristã em 1 ou 2 gerações. Porque revolucionários entenderam isso, eles destruíram o Brasil em 1 ou 2 gerações. Veja que da primeira casa maçônica ao início da questão religiosa e prisão do Dom Vital, só transcorreram 70 anos. A Revolução destruiu o Brasil em 70 anos. A gente pode recristianizar em outros 70. Só depende que aqui ou acolá católicos queiram estudar, rezar e defender a fé através de um sistema organizado que possa gerar novos Padre Paulos e novos intelectuais leigos que vão conseguir converter massas e massas até que a gente consiga recristianizar de novo as instituições e termine com uma nova Constituição completamente cristã e que diga novamente que a religião oficial do Brasil é a religião católica.
Então, eu espero que eu tenha conseguido ser claro. Eu acho que já deu praticamente 1 hora, que é o limite do Instagram. Não sei quantos minutos a gente ainda tem, mas eu espero que essa live tenha ajudado e que as pessoas que tenham nos assistido continuem os estudos e se engajem. Vejam, por exemplo, se existe algum santo da Liga Cristo Rei. Nós já somos mais de 40 espalhados pelo Brasil, e entrem, né, neles. Se não, organizem um grupo e entrem em contato conosco. A gente pode ajudar no Centro Dom Bosco. É isso, né? Então, Nossa, não Álvaro, sei se... muito obrigada. Foi uma aula sensacional mesmo. Nossa, sensacional. Muito obrigada, viu? Deus abençoe muito, muito o senhor e todo o pessoal do Centro Dom Bosco, que tem, nossa, feito um trabalho maravilhoso também. Eu agradeço ao espaço, ao convite para a gente conversar no canal de vocês sobre o assunto, né? E eu acho que a gente pode terminar, então, assim como nós começamos com uma Ave Maria, né? Pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Então, como ela apareceu em Guadalupe, foi um grande flagelo dos maçons por lá, e como ela apareceu no Brasil em Aparecida, que pela intercessão de Nossa Senhora nós possamos cada vez mais ter uma nação cristã e uma nação que ame a Deus. E que Nossa Senhora também possa ajudar-nos e amparar-nos cada vez mais para que possamos andar no caminho reto e também ter cada vez mais esse ímpeto de fazer com que Cristo seja amado em toda a nação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que Que fez o céu e a terra. São João Bosco, rogai por nós. Santa Zélia e São Luís Martã, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada. Então é isso. Obrigado, Thaís. Um abraço pro pessoal. Fique com Deus. Fique com Deus. Amém. Tchau, tchau. Viva Cristo Rei. Viva Cristo Rei.